Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem com você? Rafael Menon aqui para mais um vídeo do canal da Start Dev. E novamente estamos aqui para mais uma aula do nosso projeto financeiro aí, né? Então, se você caiu de paraquedas nesta aula aqui, a gente está seguindo uma sequência de vídeos onde nós estamos criando um projeto do zero. Então, nós estamos ainda no início criando aqui a parte do back-end, né? A nossa API, ok? Então, se você ainda não assistiu às outras aulas, é interessante que você assista para você entender o processo, o que nós estamos criando aqui, tá certo? Então, vou deixar o link aqui em cima para você acompanhar aí a playlist, ok? Então, hoje nós vamos criar as nossas rotas. Então, a gente já criou os repositórios, já criou os controllers, agora nós vamos criar as nossas rotas. Tá certo? Mas antes da gente criar essas rotas, você já sabe, né? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí o seu like, ative o sininho para receber as notificações e comenta aqui embaixo qualquer dúvida que você tenha, qualquer sugestão aí, tá bom? Então vamos lá, vamos para a tela do meu computador e vamos criar as nossas rotas. Perfeito. Então criamos aqui os nossos controllers, criamos aqui os nossos usuários, os controllers, os repositórios do usuário, né? Agora falta a gente criar as nossas rotas. Então eu vou criar aqui, ó, um novo arquivo, tá? Uma nova pasta, aliás, e eu vou chamar isso aqui de routes, né? As nossas rotas. E aí eu vou criar aqui o arquivo user.js que vão ficar as rotas do nosso usuário. E aí, como eu expliquei na aula passada, a rota chama o controller e o controller chama o repositório, né? Então eu já vou importar aqui. E o que nós vamos importar aqui? As funções de dentro do controller, que é o create, que é o get ID, o remove e o update, ok? Então tá, então beleza, tá feito aqui. E aí a gente vai fazer aqui a exportação. Então, nesse caso aqui, eu vou passar o módulo export, né? Eu não vou criar aqui. Eu não vou criar aqui. Aliás, aqui eu vou, né? Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. User routes, ok? Assim. Show? E aí recebe o app, né? Que o app nada mais é que o Express. E aí nós vamos criar aqui. Então, app.post, a gente vai criando os nossos métodos aqui. Então, o método post, quando eu chamar o post barra user, e aí eu passo aqui, né, o nome da rota, o nome do endpoint, e por segundo eu passo a função. Então, é a função create. Vou fazer o app.get. Então, quando eu chamar o get barra user, eu vou chamar a função get, né, onde eu vou listar os meus usuários. Depois eu vou fazer um outro get. Vai ser barra user barra. E aí lembra que a gente passa lá, se a gente olhar aqui, ó, dentro da função getById, a gente passa esse rec params id. Ou seja, nós passamos o id através dos parâmetros. E os parâmetros vêm na rota. Então, para a gente entender que aqui é o id, a gente coloca dois pontos id, né? Você pode colocar o que você quiser, dois pontos carro, por exemplo, né? Só que aqui no teu controller, você vai ter que colocar rec params carro, tá? Então, por padrão é ID que a gente está trabalhando, então vou colocar ID, ok? E aí a gente coloca dois pontos, né? Esses dois pontos aqui, o Express entende que é um parâmetro na nossa rota. Maravilha? E aí vou chamar a função getID, app.put, né? Para a gente editar. Então, quando eu chamar um put barra user, e eu também preciso do ID, né? Porque para editar a gente passa o ID nos parâmetros também. Então, eu vou colocar barra, dois pontos ID, e aí eu chamo a função update, e por último, app.delete. Quando eu chamar barra user, eu também preciso do ID. Para saber qual usuário eu quero remover, eu vou chamar o remove. Perfeito? Então, a rota de usuários está pronta. Eu vou criar um arquivo aqui, index.js. Por quê? Porque depois nós vamos ter mais rotas. Então, nós vamos ter ali rotas
por exemplo, das entradas, né, do que a gente vai cadastrar. Então, eu vou criando esses arquivos importando dentro do index. Assim eu não preciso mexer aqui toda hora no index da nossa raiz, que é onde a gente cria o servidor, né? Eu só vou importar uma vez, ok? Então eu não vou mexer mais aqui nesse cara, beleza? Então, vamos lá. Aqui, dentro do nosso index, eu vou importar aquela rota que nós criamos, que está dentro de user, né? Estou dentro da pasta mesmo, eu não vou sair dentro dela. E aqui eu tenho o user routes, ok? Agora sim, módulo.export. Recebo o app aqui como um parâmetro. E aí o que eu faço? Eu só chamo o user routes e passo o app aqui para dentro. Beleza? Ok. Agora, falta... Alguém tem que chamar essas rotas, né? Quem que chama? Quem chama é aqui o index, né, onde a gente cria aqui o nosso servidor, instancia o Express e faz toda a configuração, coloca a porta. É aqui dentro que a gente faz isso aqui, beleza? Então, como que a gente faz? Eu uso aqui o require, ok? Eu faço direto aqui, entro dentro da pasta src, aliás, não preciso colocar 2 pontos, né? Entro na pasta routes, /index, e aí aqui eu passo o app, né, porque eu preciso passar o app lá para dentro. Então a gente faz desta maneira aqui. Abrindo o nosso terminal, se tudo correr bem aqui, vamos dar um yarn start. Lembra que nós configuramos, tá tudo aqui rodando na porta 3001. Então não deu nenhum erro, nossa API tá rodando. Agora, nós precisamos testar isso aqui. A gente precisa criar um usuário, precisa editar, precisa fazer todas as operações. E onde que a gente vai fazer isso? Como que nós vamos testar isso, né? Porque o navegador a gente só consegue fazer do tipo GET. Então, se eu abrir meu navegador aqui, colocar aqui, ó, http localhost localhost, deixa eu só ver a porta que eu coloquei a porta 3001. Então, se eu colocar aqui, ó, porta 3001, né, vai cair aqui na rota principal. Se eu colocar um /user, ele vai trazer um array vazio, ok? Porque nós não temos ainda. Mas isso aqui é somente do tipo get, então falta ainda o tipo put e tudo mais. Então, para isso, eu vou utilizar aqui o Insomnia, tá? Você pode baixar o Insomnia acessando aí, ó, insomnia.resh/download, e aí você faz o download, é um programinha, ok? Você só avança aí, bem fácil, bem tranquilo para fazer, ok? Então eu já tenho o Insomnia instalado, vou abrir ele aqui, vai abrir um projeto, vou criar um novo documento aqui, create, uma collection, e vou dar o nome aqui, app financeiro, YouTube, né, para a gente saber que é esse cara, beleza? E aqui a gente vai fazer as nossas requisições. Então eu vou começar aqui criando uma pasta, porque nós vamos ter várias requisições, então eu quero separar essas requisições. Eu vou criar aqui uma pasta chamada user, e dentro da pasta user eu vou colocar as requisições que são do usuário. Então eu vou clicar com o botão direito em cima de user, new http request. E aqui em cima a gente criou e a gente troca aqui para o tipo post, né? Então vamos lá, http localhost 3001/user. Maravilha? A gente vem aqui no tipo body, coloca que é o tipo JSON, né? É o tipo que a API espera. Eu coloco aqui entre aspas dupla, porque isso aqui é um JSON. Coloco o name, vou colocar aqui João, tá? Só para a gente simular. O e-mail, então vou passar aqui o e-mail joão@gmail.com. Preciso da senha, password, passar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos só olhar aqui e conferir se é isso. É só isso aqui, ok? Se tudo correr certo, vou enviar e vai retornar o usuário aqui que nós acabamos de criar. E ele retornou o ID 1, né? Porque é o primeiro usuário que nós estamos criando. Então veja, lembra lá que a gente criou um ID, que ele é int,
de folha auto-incremente, ele vai se incrementando, porque é exatamente isso, eu não preciso passar o ID. Deixa eu aumentar um pouquinho meu zoom aqui. Eu não preciso passar o ID, né? O ID ele vai ser inserido automaticamente, sempre contando 1, 2, 3. Então, se eu inserir mais um usuário, ele vai vir 2 aqui, ok? Vamos fazer aqui agora uma outra requisição. Eu só vou copiar esse endereço aqui para ser mais rápido. E nós vamos fazer a listagem dos nossos usuários. Então, se eu fizer aqui /user do tipo get, ele vai retornar somente um usuário, né? Porque eu só tenho ele. Se a gente criar um outro aqui, vamos criar um outro usuário chamado Maria. O e-mail vai ser Maria. Beleza, criei. Agora, se a gente vir aqui e fazer um get, vai ter 2 usuários cadastrados na nossa API. Temos também o get by ID, né? Então eu tenho que passar o ID, então coloco aqui o user /1, por exemplo. E aí ele vai retornar o ID que tem o usuário que tem o ID 1. Se eu colocar o ID 2, ele retorna o usuário do ID 2. Se eu passar um ID que não existe, ele vai retornar vazio, né? Vai retornar nada porque ele não encontrou, ok? Falta também, vamos criar uma outra requisição que é do tipo put, ok? Para a gente editar o nosso usuário, então eu vou editar o usuário 1. Também preciso colocar o body no formato JSON. E eu vou aqui editar somente o nome, então você pode passar só o que você quer atualizar aqui nesse caso, tá? Então eu vou colocar aqui João, o nome dele só tá João, né? Vou colocar João da Silva. Vou fazer o send, vou enviar, agora trocou para João da Silva, então ele retornou o objeto inteiro. Se a gente fizer um get ID no 1, perceba que antes estava João, agora tá João da Silva, né? Fiz uma nova requisição, ele tá certinho atualizando o nosso banco de dados. E por último, e não menos importante, falta o nosso delete para nós, para a gente poder deletar. Então vou deletar um usuário 1 mesmo, ok? Então só preciso passar o ID aqui em cima. Beleza, retornou um 200, ele não vai retornar nada porque ele apagou. E agora se a gente faz um get aqui de todos os usuários, o usuário 1 sumiu, né? Então só tá a Maria agora. Caso eu remova a Maria, ela vai sumir aqui também e nosso array vai retornar vazio, beleza? Para você ver realmente que está funcionando, né? A gente pode criar um outro usuário aqui, Roberto, por exemplo. Dá um nome superficial, um e-mail aqui, roberto@gmail.com. Beleza, criou o Roberto. Agora, se eu faço um get, aparece o ID 3 com o Roberto. Rafael, mas a gente apagou o ID 1. O ID 1 tá livre. Não tem que voltar para um não, gente. Ele não volta, tá? Ele sempre vai incrementando. Ele vai sempre para frente. Por mais que o ID 1 foi apagado e o 1 tá livre, ele não cria mais ID 1, ok? Então ele sempre vai só somando, ok? Beleza? Então, ok, fizemos aqui o nosso CRUD de usuários, ainda tem algumas coisinhas para a gente mexer, mas nós vamos ver isso na próxima aula, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que você esteja gostando dessa série de aulas aqui. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você está achando, né? Estamos no começo do projeto ainda, mas me fala aí o que você está achando, se você está gostando e está aprendendo, tá bom? Eu vou ficando por aqui então, te vejo amanhã no próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima.